distorções protestantes. Ele vai usar a Bíblia do Peregrino para tentar dar a entender que a Bíblia católica é a favor a essas distorções desses historiadores, né? Olha só. A salvação de Israel. Provar que Jesus é aquele que está prometido na antiga aliança pelos profetas e pelo Antigo Testamento. Então não é sobre Pedro o texto, não é sobre a igreja exatamente o texto, mas é sobre Jesus. E dentro de Mateus 16, a gente tem essa passagem do versículo 13 a 18. Já reagimos aqui. Dentro do Antigo Testamento. Então eu queria trazer alguns versículos aqui. A gente está no programa Mostra o Texto. Então, começando aí em Gênesis 49, 24, você pode abrir aí comigo. Gênesis 49, 24, vai dizer o seguinte. Uma coisa, como vamos entender Hebreus 10, 1? O Velho Testamento são apenas sombras. Aquele que há de vir. Quando vem o verbo, desposa Nossa Senhora João 1, 14, ali já está se concretizando as prefigurações do Velho Testamento. O Velho Testamento engaja, tem vários textos, tanto em Isaías 28, os versículos que ele vai citar, pedra de ângulo é Cristo. Ali são as prefigurações de Cristo. Ainda está obscuro, ainda não está compreendido, vai estar compreendido no Novo Testamento. Quem é essa pedra de ângulo? A pedra que os construtores rejeitou. Quem são esse construtor do Velho Testamentário? Cristo veio para os seus, João 1, 11, Romanos 11, 17. Foi tirada essa seiva da raiz da oliveira e foi enjatada em outro povo que produziu fruto, que são os romanos, certo? É só. Vai aonde, João? O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso, sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, ou pela rocha de Israel. Agora a gente pode ir para 2 Samuel 22, 32, você pode abrir comigo 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 32, que diz assim: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Mas vamos continuar, vamos para Salmos. Salmos, capítulo 78, versículo 35, vai dizer o seguinte: Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Essa passagem, Mateus, ele está falando sutilmente que Jesus... Agora vamos entender toda essa passagem desde Gênesis, Salmos, Isaías, as profecias dos profetas, tanto que Efésios 20 edificaram sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, que os profetas prefiguraram essa pedra. Os profetas prefiguraram essa rocha que se concretizou ali em Mateus 16, 18. Efésios 20, a pedra de ângulo é Cristo. Esses termos, esses versículos bíblicos aí, não provam nada a sua tese. A pedra de ângulo, a rocha que é Cristo. E quais outras pedras também vão se tornar, que são os apóstolos. Aqui foi confiada a nova aliança. Olha só, cara. Mas estou provando, está provando nada. Está citando o versículo bíblico, que é prefiguração de Cristo. Como vamos entender quem é essa rocha? Agora entendemos na profecia de Mateus 16, sobre essa pedra de firme igreja. Quem vai edificar essa igreja são os apóstolos, a quem foi confiado aos apóstolos 2. E quem é a pedra de ângulo? Como os profetas profetizaram, como os versículos bíblicos aí que esse protestante, esse historiador, que eu estou vendo muito vídeo deles, que distorce muita coisa. É só pesquisa, né? Que Jesus é a rocha, portanto, é uma passagem que a gente usa para provar, inclusive, a divindade de Cristo. Porque Yahvé é a rocha de Israel. E se Jesus está dizendo que ele é a rocha, Jesus ele é Deus. Então é sobre isso a passagem, não é sobre Pedro. E quando alguém diz que Pedro é a rocha, você está dizendo que Pedro é Deus. Então é uma heresia, uma blasfêmia. Não, heresia é você.
Ah, mas dizem que Pedro ele é a rocha, está dizendo que Pedro é Deus. Não, meu irmão. Você não leu o versículo bíblico. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Edificar é construir. Como você vai edificar uma casa? Como você vai construir uma casa? Primeiramente, você constrói o quê? Faz o alicerce. Coloca a sapata, depois levanta as colunas e vai levantando. Quem sustenta toda essa base, essa construção? A coluna. A rocha. Cristo, ele sustenta a minha igreja. Porque está sob o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos saíram para pregar. Essa malícia, meu irmão, em momento nenhum, a gente está declarando que Pedro é Deus. Semelhante a Cristo, não. A diferença. Ou quem está fundando a igreja, a revelação vem de Deus, e Cristo fala, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Quem vai edificar essa igreja são aqueles que foi confiado. E ainda, por ação e unção do Espírito Santo. João 16, 13. As apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo. As apóstolos 2, 14, quem está pregando primeiro? Primeiro milagre. As apóstolos 2, 41. Atos apóstolos 3, curando. Ressuscitando. Atos apóstolos 8. Atos apóstolos 15 ali. 7, Pedro colocando a casa em ordem. Olha só, cara. Você tem coragem de fazer um curso com esses caras, pô? Se eu fosse protestante, eu teria vergonha. Com todo respeito ao protestante sério que ama a igreja. É uma coisa totalmente contraditória com o próprio texto, com o texto bíblico. Né? Paulo... Isso aqui chama o quê? Livres exame. Que a própria Bíblia está proibindo, segundo Pedro 20. É só, vemos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos são os edificadores, tendo por pedra, tendo por cabeça, Cristo, o ângulo. A sabedoria vem toda do cabeça. E esse cabeça deixou o paráclito. E esse paráclito está usando os apóstolos para edificar a minha igreja. Sem esse Espírito Santo, sem essa revelação, os apóstolos não podem fazer nada. Olha só que heresia, cara, que esses caras falam. E ninguém refuta. Cadê você, Diácono João Vitor, refutando esses caras? Refutando o Lucas Bonzoli? Ou esses caras aí, esses apologetas famosos aí de internet? Thales Nunes? Cadê os caras? Olha só, cara. Como pode o cara faz um vídeo de 1 hora e 17 minutos, 59 minutos, vendendo curso, pregando essa heresia, e vocês não estão refutando? Cadê os apologetas aí? Que estão aí na estatística católica aí, refutando esses caras. Cadê os historiadores católicos, os que estudam patrística, o que estuda documento, o que faz teologia? Cadê os historiadores refutando esses caras? Desmitificando, destruindo totalmente essa heresia que esse cara está falando. Cadê, cara? É a pergunta que eu faço. Lucas Bonzoli tem quase 300 vídeos degrinindo a igreja. Bruno Lima, o Areopago lá, Malpago, fugiu a memória aqui agora, Thiago Dutra, Pedro Gaiol, o grupinho de Lucas Bonzoli degrinindo a igreja. Cadê vocês, historiadores, defendendo a amada igreja? Aonde que São Pedro, ele é Deus? Aonde que a Bíblia está falando isso? Aonde vocês estão colocando coisa que não tem na Escritura? Olha só, cara. O foco não é a verdade, cara. O foco é vender curso. O foco é fazer meu pezinho de meia. O foco não é a alma, o foco não é a verdade. O foco é tirar você da verdade. Cara, misericórdia, cara. Paulo, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 4. Com todo respeito, eu gosto muito dos vídeos do Diácono João Vitor, do
Conde está debatendo também, refutando, fazendo vídeo contra esse cara. Um cara que eu gosto muito é Arena Católica, está fazendo muito vídeo refutando esses caras. A nossa missão é isso, cara. A minha visão é pequena, eu não tenho muito respaldo, eu não tenho computador, não tenho nada. Eu escrevo tudo à mão, pesquiso, vou escrever na mão. Eu não tenho essa malícia, eu não tenho computador, eu não tenho impressora, eu não tenho estrutura para pesquisar documentos, tal, etc. Piriri, parada. Não, cara, meu vídeo é humilde e simples, pô, porque eu não tenho ajuda de pessoas católicas. Eu posto o vídeo ali, 1 visualização, 2 visualizações. Poucas pessoas ajudam esse trabalho, cara, mas eu vou morrer pregando, anunciando, defendendo a igreja, porque a única recompensa que eu quero não é vender curso, não é ser... Não, cara, é contemplar Cristo face a face, cara. Cristo face a face. Eu não tenho muito tempo, daqui a pouco eu vou trabalhar, cara, eu tenho pouco tempo, eu não tenho todo esse respaldo, ganhar a vida com essa mentira. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco, cara. Meu canal não é nem monetizado ainda. Eu tenho 1000 inscritos num canal oficial que eu tenho, Distorções Protestantes. Tem muito vídeo, conteúdo, reagindo a esses caras, cara. Pregar em cima, pregação. Mas meu povo se perde falta de conhecimento, porque o povo quer comprar cursinhos desses historiadores que destrói a história. Há um historiador muito interessante, o professor Felipe, cara, honesto. Lucas Caster. Estou estudando muito também seus conteúdos. Pelo amor de Deus, cara. A 4. Paulo vai dizer o seguinte: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Então, a pedra é quem, meu querido? É Cristo. E Cristo deixou uma igreja para você beber dessa fonte que é o Espírito Santo, a verdade. Entendeu? É simples, pô. Hoje você tem o Google, hoje você tem os documentos da igreja, hoje você tem muito apologeta. Um apologeta que eu gosto muito, o Eudes Duarte, cara. Você começar a seguir o Eudes Duarte, você vai aprender a refutar esses caras. O nosso saudoso Paulo Leitão provando de Bíblia que Deus até intercede por nós, meu amigo. Não, mas meus caras querem comprar esse curso desses caras. A ponto de falar que São Pedro é como Cristo Deus. Oh, meu Deus do céu, cara. Olha só você pegar aqui e refletir o texto, Mateus 16, 18. Ó. Momento nenhum o texto está falando que Pedro é como Cristo, é Deus, não. Cristo ele precisa de um pastoreio quando ele subir na nuvem. Do mesmo jeito que Moisés deixou um sucessor, é São Pedro, cara. Olha só. E uma coisa muito interessante, Mateus 16, 19, ó, a ti darei a chave do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que atares na terra ficará desatado no céu. Ó. Pois eu te digo, Mateus 16, 18, que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não prevalecerão contra ela. Ó. Olha só, cara. Cristo está confiando a sua igreja a São Pedro, porque São Pedro ele vai ficar embriagado após 2 dias, embriagado do Espírito Santo e vai sair para pregar, cara. Olha só, em João, estou usando a Bíblia que ele vai usar, né? Distorcendo, né? João 16, ó, do Peregrino, né? Que é uma Bíblia muito interessante de estudo, né? João, ó, 16, ó, uma coisa muito interessante, ó. 16, 13, ó. Olha só. Quando ele vier o Espírito da verdade, ó. Quem tem o Espírito da verdade, ele vai buscar a verdade, cara. Ele não vai escutar qualquer historiadorzinho que ele vai ver, não, cara. Ele vai na fonte. Qual é a fonte? O magistério. Qual é a fonte? Os testemunhos dos sucessores dos apóstolos. Qual é a fonte? Que os apóstolos deixou. Qual é a fonte? A escritura. Qual é a fonte? A tradição. Qual é a fonte? O magistério. Porque aquele que tem o Espírito da verdade vai buscar isso. Não vai buscar esses mentirosos, esses adulteradores, esses amputadores, esses divisores. Vós guiará para a verdade plena, pois não fará por sua conta, mas dirá o que ouve.
Eu vos anunciar o futuro. Ele me dará a glória, porque receberá do meu e explicará. Nossa, cara. Simples, pô. Você pode ver, os caras, eles não têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo. Não, o Espírito, que não é santo. O Espírito lá, segundo Coríntios 11:4. Divisor, cara. Quem tem o Espírito Santo vai ser mais um Carlos Orkut. Quem tem o Espírito Santo vai ser como os apóstolos, vai dar a vida, vai defender, vai buscar os documentos, vai buscar a fonte. Não vai ficar comprando cursinhos. Ah, o cursinho de teologia, eu tenho um diploma, um mestrado, agora eu vou fundar a minha igreja porque eu sou dotado de inteligência. Não, a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que Efésios 2:20, que são fundando os apóstolos. Efésios 4:5, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. As apóstolos a quem foi confiado. 1 Coríntios, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Tem como líder o nosso pastoreio, que é São Pedro. Lucas 22:31. Eu roguei por ti, São Pedro, para tu não desfalecer diante dos seus irmãos, cara. Desde o começo, São Pedro já tem um destaque. E João 1:14, 42, Cristo, ele muda o nome de São Pedro. Por quê, cara? É simples. Porque Cristo mudou o nome de São... Não é mais Simão. É Kefas. Em aramaico não tem distinção. É Kefá, Kefas. Só você assistir o filme do Mel Gibson ali, que é a língua original em aramaico de Cristo. Quando o Cristo falando, você vai ler ali a introdução, você vai vendo a língua oficial de Cristo. Em grego e hebraico tem distinção, mas em aramaico não tem distinção, meu querido protestante. A quem foi confiado? Isaías 22:21-23, aquele que tem a chave será declarado com o Pai, aquele que, etc. Vemos profecias tanto do pastoreio de São Pedro e no Novo Testamento. Cara, poderia estar vendendo curso. Ganhando dinheiro, enganando as pessoas que não querem ler a Bíblia. As pessoas que não querem reconhecer essa igreja que foi fundada pelo próprio Deus, que Deus revelou a São Pedro, e Cristo, fundador da igreja, que ele morreu na cruz ali, está sendo edificada e fundada a igreja. E essa igreja foi confiada àquele que tem a chave, aquele que foi mudado o nome, aquele que, João 21:15, apacenta meus cordeiros, segunda vez, apacenta meus cordeiros, era a terceira, apacenta a minhas ovelhas. Pelo amor de Deus, cara. Com todo respeito ao nome dos apologéticos católicos que eu falei, cara. A nossa missão é isso aqui, ó. É esses caras. É Lucas Bonzoli. É esses caras que querem degrenir a igreja. Os piorzinhos são os historiadores. Os piorzinhos são os que estudam realmente. Eles estudam a fonte. O que é? Patrística. O que é? Cursílios. O que é? Para degrenir. E para passar para o seu público que o cursílio não é falível. Para passar para o seu público que Pedro não edificou na igreja. Que não existe numa igreja. Mas qual igreja, cara? Como você quer alcançar a salvação sem passar por essa igreja? Atos, para finalizar esse segundo vídeo, essa época de vídeo, né? Atos, ó, 1, 2, até que depois de ter dado pelas instruções, por meio do Espírito Santo, ó, o Espírito Santo que instrui, o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que edifica, o Espírito Santo tal. Aos apóstolos que ele escolheu, ó, Atos Apóstolos 2:47, ó, uma coisa muito interessante aqui, ó. Ser protestante você pode ser salvo. Por quê? Porque a misericórdia triunfará sobre o julgamento, cara. Protestante que não é igual Saulo, cara. Protestante que não prega contra a igreja. Aquele que é contra mim é a favor. Atos Apóstolos 47, para finalizar. Ó. Louvava a Deus. E todos, o mundo, o estimava. O Senhor ia incorporando a comunidade. Todos que iam ser salvados. Só as Apóstolos 2:42, ó. Como você salva? Como vou alcançar a salvação? Como vou entender a verdade?
Voltou a internet, graças a Deus. Ó. Asa para 2 mais 2, ó. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos na solidariedade, na fração do pão e na oração. A Eucaristia. Carlos Oculto está certo. Glória a Deus, aleluia.